Fala pessoas, dia 22/4, terça-feira, depois desse feriado prolongado aí, a gente até deu um descanso aqui, mas hoje tem vídeo completo, muita informação a ser conversada, vamos falar sobre bastante coisa aqui. Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, e hoje a gente vai começar com as notícias internacionais, é um vídeo diferente, né? A gente tem aí a morte do Papa Francisco aos 88 anos, né, que acabou aí falecendo de AVC, insuficiência cardíaca, estava já aí muito tempo internado, pneumonia, né, acabou a falecer. A mídia já o trata, né, como um papa de hábitos simples que lutou para mudar a igreja. Ele realmente muito diferente. A gente já conversou muito sobre o trabalho dele, né? A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a igreja, como direitos LGBT e o sexismo. Ele foi elogiado por avanços como de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos, né? Podemos falar de uma revolução, dizem aqui, né? Nos passos do Concílio do Vaticano II, que abriu a igreja ao mundo moderno, disse a AFP, o especialista em Vaticano Marco Politi em 2016. Politi classifica Francisco como um grande reformador que tentou fazer com que a igreja, né, abandonasse a sua obsessão histórica em tabus sexuais. Ele foi o primeiro papa a convidar um transexual ao Vaticano e se recusou a julgar os homossexuais, e por isso ele é tratado aí pela mídia como reformador, revolucionário até. Falando em revolucionário, muita gente fala da questão política dele, mas ele falava: nunca fui filiado, militante ou simpatizante do peronismo. Afirmar isso é uma mentira. Meus escritos sobre justiça social levaram a dizerem que sou peronista, mas na hipótese de ter uma concepção peronista na política, o que haveria de errado nisso, né? Já mostrando aí mais aí o pensamento dele, nas suas posições. Líderes mundiais falam, Vladimir Putin se manifesta sobre a morte do Papa Francisco, diz que era uma pessoa especial, que teve ótima atitude com a Rússia, sempre tratou a Rússia muito bem. O Lula decretou luto oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco, né? E padres brasileiros apostam em Papa conservador agora e temem por legado de Francisco, que é esse legado de reformador, né? Até revolucionário. O pessoal diz aqui que não vai surpreender se for um papa africano ou asiático, diz cardeal, que participará do conclave. Aí o pessoal fica cogitando quem vai substituí-lo, mas o que a gente tem que lembrar? Que o Papa Francisco, ele participou aí de umas cenas mais assim, inusitadas da igreja em 2000 anos. Antes do Bento XVI, o último papa a renunciar havia sido Gregório XII em 1415. Outra vez que alguém renunciou na igreja só foi em 1294. Uma coisa raríssima em 2000 anos, tá? Falando em polêmicas, a gente vê aí que a última reunião do Papa Francisco colocou o vice de Trump em saia justa, que é o J.D. Vance, e ele é um cara que o pessoal, né, não gosta muito dele, né, o pessoal que é contra o Trump, e ele participou aí justamente numa visita. Em pouco tempo depois vem a morte do Papa Francisco, e a teoria da conspiração explode com essa visita, dizendo, muita gente falando que foi o próprio Vance que ocasionou isso aí. Olha só, mas o que a gente tem que conversar também de inusitado que aconteceu é que Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, deixa o cargo de presidente do Conselho. Fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab anuncia demissão logo após aí o falecimento do Papa. Ambos tinham praticamente a mesma idade, né? Próximo a chegar a 88 anos de idade. Aparentemente o mundo está mudando, né? A gente vê aí muita coisa que estava estabelecida pelos globalistas vem aí, como o Klaus Schwab vem cedendo. Suprema Corte do Reino Unido decide que mulheres trans não se enquadram na definição legal de mulher. Muita gente falando da questão europeia, se os europeus estão acompanhando o Trump ou não. Própria J.K. Rowling comemora a decisão da Suprema Corte Britânica sobre sexo biológico, ela que é a escritora do Harry Potter, e muitas vezes brigou aí na internet, ela é odiada pelo pessoal da esquerda por falar, né, que ela não concorda com essa coisa que só a pessoa dizer que é mulher, que a pessoa se torna mulher. Então ela vem falando isso há muito tempo. E aqui no Brasil, a gente falou do CFM, que aí limita atendimento aos transgêneros, mas 160 entidades protestam contra. Você pode colocar essas 160 entidades aí no grupo de globalistas que estão lutando contra as mudanças que o Trump vem ocasionando no mundo, né? Estados Unidos processa o Maine por permitir atletas trans em esportes femininos. Como você percebe, os Estados Unidos está lutando contra essa lacração, até da questão de Harvard. E depois de Trump congelar o financiamento de Harvard, doações a Harvard disparam. Então, são os globalistas agindo, eles tentando aí doar a Harvard. Tudo que os Estados Unidos vem boicotando, eles vêm tentando ajudar. Harvard não poderá matricular estrangeiros se não atender Trump.
desgoverno dos Estados Unidos, né? E Brasil monta ofensiva na União Europeia como o antídoto a Trump, né? Que é a questão do Mercosul com a União Europeia, que vai depender muito, porque Trump já falou aí, oficial do Trump, ou você escolhe, né, a Europa, os Estados Unidos ou a China, tecnologia chinesa ou americana, você que decide. Inclusive para a América Latina, o recado de Trump para a América Latina é: talvez precise escolher entre Estados Unidos e China. E aí o Brasil vai ter que escolher. E aí talvez a gente não tenha escolha, vai depender dos nossos líderes, ou quem foi aí supostamente eleito. China acusa os Estados Unidos de bullying e chama a reunião da ONU após tarifaço. Então eles estão aí falando que os Estados Unidos é uma pessoa agressiva, que eles precisam de respeito. Já foi para a ONU, que a gente sabe muito bem que lá da ONU está. E China promete retaliação a países que favorecerem acordo com os Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem aí uma Argentina, com certeza a China não vai gostar da Argentina, entre outros países que se alinharem. Então, a guerra econômica será uma das mais brutais já vistas. Em atrito com os Estados Unidos, a China investe para ligar o Brasil ao Pacífico. Agora, presta atenção nessas próximas notícias, que a gente vai ver aí a quantidade de investimentos, alguns, né, da China aqui no Brasil, porque eles estão correndo contra o tempo e contra os Estados Unidos. Stellantis estuda investimentos para produzir carros chineses no Brasil. Não só a BYD, aí já tem outras marcas. A 99, que também aí compete com o Uber, vai gastar R$1 bilhão. Você sabe o que é o bilhão? Para tentar acabar com o monopólio do iFood, que é uma companhia chinesa, Didi Chuxing, né? A Didi, que está aí com a expectativa que o 99 Food comece a operar em meados deste ano, né? Declarou Stephen Zhu, que aí o pessoal da China está investindo. Cresce a visão da China como influência positiva entre potências emergentes, inclusive o Brasil, logicamente, que está no BRICS. Logicamente, o pessoal da mídia já começa a fortalecer a ideia. Em Pequim, Cláudio Castro se reúne com o vice-prefeito que esteve no Rio na semana passada. Então ele aí, o pessoal que muita gente o chama de direita e tal, mas ele também, como a gente já conversou muito em relação a isso, os chineses sempre ficam de olho em governadores, em prefeitos, qualquer políticos que eles podem aí começar a conversar mais. China amplia a compra de minerais críticos do Brasil. Venda de cobre atinge recorde de 331 milhões de dólares. Será que dá bilhão isso aqui? Com certeza dá bilhão. Por acordos, Rui desembarca na China antes de Lula. Então, antes da viagem de Lula, o ministro se reúne com empresários na China. Olha só quanta informação em relação ao Brasil e China, né? Enquanto isso, o Donald Trump fala: Estados Unidos foram enganados e explorados por todos os países e não temos pressa, diz Trump, sobre o acordo para reduzir tarifas. Porque os Estados Unidos ainda tem muita folga com o seu PIB. Então ele está tranquilo, vai negociando, ele quer justamente que tenha aí acordos, tá? Que o pessoal comece a fazer acordos com ele. Mas metade dos brasileiros acha que Trump prejudica a economia do Brasil, diz a pesquisa. Ele fala, pessoal aqui no Brasil, através da mídia, vai começar a bater muito no Trump. Falar que o problema do Brasil é o Donald Trump. Aí a gente se pergunta, será que o Donald Trump tem culpa de 6,8 bilhões? Sabe o que é bilhão? Governo Lula estima déficit das estatais maior em 2026. O que acontece que não consegue lucrar? Será que está sendo mal gestionado? Recuperações extrajudiciais no Brasil batem 3,3 bilhões em 2025, sabe o que é bilhão? Sempre perguntei isso. Então não é só questão de estatais, mas também do privado. As empresas estão quebrando. O governo precisa de mais de 72 bilhões para cumprir a meta fiscal em 2026. Tá? Bilhões, sabe o que é bilhão? O governo aponta a falta de espaço no orçamento para mínimos de saúde e educação em 2027. Né? Em 2027 eles estão largando o aço, estão deixando tudo explodir para 2027. Projeções do governo mostram que o arcabouço fiscal é insustentável, afirmam especialistas. O governo deixa precatórios fora da revisão de gastos e admite colapso das contas públicas já em 2027, que eles estão deixando tudo explodir. Culpa do Trump isso também, né? Por exemplo, será que é culpa do Trump que 19 milhões de brasileiros ainda vivem em rua sem pavimentação? Imposto tem de monte, mas o retorno. Comida pesa no bolso do brasileiro e consome 52% do salário mínimo. Salário mínimo que é pouco, né? Mas será que você pode culpar o Trump em relação a isso aqui? Inclusive a proposta de isenção de conta de luz prevê transferência de custo para consumidores. Então tem muito aí, a tarifa social já custa 6 bilhões, né? Não sei se você sabe, já tem uma tarifa social, mas agora eles vão fazer o quê? Eles vão pegar quem gasta menos, não paga nada, e quem gasta um pouco mais, paga bastante. Isso afeta o quê? Empresas que têm conta de luz muito alta, já estão aí quase que quebrando, como a gente viu ali, né, as empresas quebrando. Agora com mais essa conta, se isso aí passar, você pode ter certeza que vai complicar.
Um governo que, inclusive, quer limitar autoprodução e rever subsídios no setor de energia. Então, o cara está fazendo aí, usando energia solar, por exemplo, vai ter problemas no futuro. E o governo analisa pedido para aumentar imposto para veículos híbridos, tá? Mas eles não eram todo a favor aí das mudanças climáticas e meio ambiente. O que aconteceu? Tá mudando as coisas, né? Você percebe que existe uma dança das cadeiras em questões que eram lacradoras e agora, aparentemente, parece que o governo brasileiro não está muito afim. Né? E a gente vai ver, claro, que é o aumento de impostos, e aí a gente se pergunta, você está analisando o pedido, tá? Com aqueles números, com aqueles problemas de déficit ali, precisa de arrecadação, será que isso aqui passa ou não? Pois é, né? O governo Lula já gastou 23 milhões com publicidade em 2025, a gente vê esse monte de coisa acontecendo, mas a propaganda tem que ser show. Lula aumenta gastos com publicidade do BNDES em 214% em comparação a Bolsonaro, e aí você percebe, as coisas estão quebrando, falindo, caindo, déficit para todos os lados. Mas talvez, se fazer uma propaganda aí, talvez a coisa fique boa, as pessoas não começam a enxergar como tá, né? A Haddad tem livro sendo vendido a R$ 1.800 em livraria virtual, né? Com certeza muito importante esse livro, né? Porque tem gente que acha que ele é um dos melhores, sendo que a gente viu todas essas notícias aí, né? E tem os Simpatinhas. Lula lança Cadastro Nacional para Animais Domésticos, né? Lula lança o RG Animal gratuito para cães e gatos nesta quinta-feira. Gratuito, tá? A gente se pergunta para que ele quer esse controle. Será que é importante? Será que ele, no futuro, será que ele vai querer cobrar imposto sobre animais, como a Alemanha já faz? Não sabemos, tá? Governo Lula acomoda em estatais petistas e auxiliares sem informação compatível. As pessoas não têm informação compatível. Quantas vezes você já não viu essa história? Tem que ser só companheiro. É companheiro aí não tem problema, porque Lula avalia apoiar a criação de plano de saúde popular de até R$ 100. O SUS não está funcionando muito bem? Talvez as pessoas não tenham formação, quem está ajustando uma coisa ou outra. Agora vai vir aí o plano de saúde popular de até R$ 100, né? Aquele SUS maravilhoso aparentemente não está funcionando tão bem, porque o Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue em 2025, uma doença perigosíssima, mais do que as pessoas imaginam, tá? Será que é por isso tudo que a revista Time ignora Lula em lista de 100 mais influentes do mundo? Né? Que ele participou em 2023, era o queridinho, era DiCaprio, era um monte de gente, os famosos, né, de Hollywood, todo mundo achava o Lula incrível. Aparentemente tá meio que esquecido. E olha só que interessante, o Brasil teria 35% de imposto nos Estados Unidos e deveria me agradecer, indica Milei, porque o que acontece? Ele deve ter conversado com o Trump e falou, olha, se você colocar no Mercosul esse valor de 35%, afetará nós. E provavelmente o Trump falou, vamos fazer o seguinte, como é Mercosul, deixa 10% e depois a gente vê isso. É tudo negociação. Né? E o Milei fala que é graças a ele. E eu não duvido, tá? Porque ele é um dos únicos aqui na América do Sul que realmente está do lado do Trump. Agora a lei Brasil é autorizado a reagir a tarifas impostas por outros países, enquanto o Milei comemora, aqui o governo ele vai lutar contra as tarifas, tá? O que eu digo? E o povo brasileiro achando que tudo culpa do Trump, né? Tudo que acontece aqui, que é o grande malvadão, né? Que os Estados Unidos é o grande malvadão do momento, tá? Pode não ser um santo, mas o que a gente passou durante todos esses anos já devia ter aprendido. E olha só como a coisa fica um pouco mais escalada. Com Lula, Exército reforça a defesa contra ameaças internacionais, tá? Então a gente vê aí que o Exército está realmente já empenhado, tá, em ficar do lado desse governo, mas vamos ver até quando eles tancam a situação. E olha outro efeito Trump, é muito efeito Trump. O Trump tem aí, eu tenho visto ele mudar muita coisa em pouco tempo, inclusive alterar o gênero de Erika Hilton para masculino com visto para os Estados Unidos. Transfobia de Estado. Até a Duda Salabert revela ter sido visto para os Estados Unidos marcado como masculino. Olha que dó, que coisa absurda. Vocês não ficam tristes? Culpa do Trump, malvadão. Lula libera quase 30 milhões em crédito extraordinário ao STF. Para dinheiro para isso tem, porque é a questão do aparelhamento. Tem que agradar os amigos, senão pode ser que não funciona. Tanto que Planalto aposta em jantar de Lula com Mota para barrar a anistia. E vamos ver. Então, é toda aquela negociação do Centrão com o Lula, né? Show de Lady Gaga, que não pode faltar no Brasil, importantíssimo, em Copacabana vai custar 50% mais do que a vinda de Madonna, e a gente vai conversar muito da Lady Gaga aí no vídeo exclusivo, você sabe o porquê. Na prova, aprovar a anistia vai parecer confronto do Legislativo ao STF de do Temer, e aparentemente
aqui o Temer tem um papel. Ele diz que Moraes cumprirá o papel de pacificação, né? Diz Temer sobre redução de penas do 8 do 1. Então será que é o Temer que tá chegando pro Moraes e fala, não, põe prisão domiciliar para essa e aquela, porque vai dar uma, vamos dizer assim, uma acalmada dos ânimos, tá? Porque, o Brasil é maravilhoso, porque Lula dá asilo à mulher de ex-presidente do Peru, condenada por corrupção, tá? Então, todo mundo lá fora sendo preso pelos problemas com a Odebrecht, e aqui no Brasil todos que têm problema com a Odebrecht estão soltos. Que coisa incrível. E agora vamos falar um pouco, né, dessa questão do Brasil. A gente vê essas notícias aí de condenada por corrupção e o pessoal é solto, Odebrecht. Aí você fica pensando, será que o povo merece? O que acontece com o brasileiro, né? Olha só como é o Brasil. Secretário é exonerado após trocar produtos de embalagem em loja de Manaus. Então o cara vai lá, pegou um produto de mais de R$ 700 e colocou em caixa de produto de R$ 129, né? E aqueles tonks, tá? Cláudio José Ernesto Machado, secretário da Infraestrutura e Serviços Públicos de Presidente Figueiredo, município do Amazonas, foi exonerado nesta segunda-feira após ser flagrado por câmeras de segurança em uma loja da Havan, olha só, em Manaus. Né? Mas não é só isso, olha só, o Brasil tá complicado, porque aparentemente quando você tem um presidente que, sei lá, é de esquerda, parece que os bandidos ficam mais confortáveis, tá? Homem furta celular de dentro da ambulância enquanto equipe socorre a vítima, não tá nem aí. Adolescentes com uniforme escolar são apreendidos após furto da zona norte do Rio de Janeiro. É incrível, as crianças, né? Crianças. Para adolescentes saíram aí da escola, eles juntam em volta de alguma pessoa na rua e roubam a pessoa, tá? Aí o cara diz aqui, só a favor do programa Pé na Orelha, né? Governo investindo na educação do país do amor. Meu pai, que geração. E realmente, esse é o Brasil, que nem repórter da Band escapa lá. Sofre a tentativa de assalto durante a reportagem em São Paulo. E tem as filmagens. Mas não é só essa coisa bagunçada, não. Tem traficantes que cortam água de 2.000 pessoas no Rio de Janeiro e cobram resgate, né? Condomínio, cobrando condomínio. Enquanto isso, você vê o presidente no Abril Vermelho, que se encontra com o MST, que falava no passado, não estou brigando, não estão tão juntos assim, não. Muita coisa acontecendo. Enquanto isso, o novo Código Civil, projeto permite proibição de aluguel no modelo Airbnb. Então você vê aí o Uber sendo afetado, o Airbnb com muitos problemas, porque se você verificar toda a situação de empresas fechando e como o governo sempre está colocando uma conta mais cara para quem é empresário, né? Taxando mais quem é empresário, você percebe que eles não querem empresários. Eles querem apenas um povo proletário que vivendo, se possível, de ajuda do governo, porque é mais controlável. Simples, muito fácil de entender. E vamos voltar aqui porque no internacional, Google é derrotado em acusação de monopólio nos Estados Unidos. Não é só o Zuckerberg que a gente conversou, agora o Google, porque os caras estão reagindo, porque todas essas big techs ficaram aparentemente aí, na verdade nem se posicionaram muito bem, mas não atacaram o Trump como deveria. E por isso elas estão sendo aí afetadas, né, atacadas pelos globalistas, inclusive a Google. Pois é, a coisa não tá fácil, a gente só observa, é briga de cachorro grande, e Brasil impede ingresso de 69 turistas dos Estados Unidos. Então o Brasil já tá com problemas muito grandes, você vê que tem um monte de empresa fechando. Vem, pessoal, gastar dólar aqui, que vale aí quase seus R$ 6, né? E o Lula não quer. Aí você vê que a briga com os Estados Unidos está ficando muito feia, né? E o pessoal da Venezuela é a oposição do Maduro. Lula poderia fazer muito mais, hora de agir é agora. E aí você percebe que a própria oposição da Venezuela, a Venezuela é tão complicada que a própria oposição confia no Lula, né? Confia ou acha que o Lula poderia fazer muito mais. Que ingenuidade. Enquanto isso, o fim da escala 6x1 pode causar perda de até 16 milhões de empregos, tá? E afetar aí até 16% do PIB nacional. É uma coisa bem séria, mas a discussão já passou um pouquinho, né? Mas a discussão tão ferrenha e crítica no Brasil em relação a isso é de pessoas completamente perdidas. Enquanto isso, para finalizar, o OMS anuncia a proposta de acordo global para enfrentar futuras pandemias, tá? Será que vai vir mais uma? Será que o Trump ele vai tancar outra? Será que, porque já aconteceu com ele, vocês lembram muito bem. E isso com certeza afetou o governo tanto dele quanto do Bolsonaro. Será que o plano será o mesmo? Será que existirá outra pandemia aí no governo dele, no fim, mais ou menos perto do final? Não sabemos, mas estaremos aqui com certeza para a gente conversar em relação a isso. Pois é, feriadão passou, muita coisa importante aconteceu. Você percebe que o mundo está diferente,
coisas bem assim inusitadas acontecem, mudanças em relação aos globalistas ou pessoas que têm um pensamento alinhado com os globalistas, muita coisa mudando mesmo. Amanhã, se eu conseguir vídeo exclusivo para conversar em relação a isso, e depois, lá pro final de semana, a gente tenta continuar nossa série aí que o pessoal tão gosta no vídeos exclusivos, tá bom? Muito obrigado, lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, estamos aí praticamente todos os dias, tirando esse feriadão. Muito obrigado, a gente se fala, até mais.